isso. A prova da nossa santidade é o Senhor andando conosco. É isso que nos faz diferente dos outros povos. Senão não vamos conseguir. Senão ninguém vai. Eu não vou, ninguém vai. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para o nosso programa Sala 1. Estamos aqui com os nossos amigos, Guilherme Carrijo, e o nosso amigo, mais uma vez, né, Guilherme? Pastor Lúcio, olha só. Estou começando a achar que ou está faltando opção ou vocês gostaram de mim. Eu vou deixar essa para a torcida. Deixa lá. Coloca aí nos comentários, vocês gostaram ou a gente está sem opção? Óbvio que a gente gostou, né, pastor? Lógico. Não tem Minha nem mãe, como perguntar. vou mandar o um link para negócio minha desse. mãe. Minha mãe sempre gosta. Manda um beijo para sua mãe. Manda o link. Mãe, Dona Lúcia, beijo, Dona Lúcia. Lá em casa é assim, Lúcia. Criatividade benção não aí. rolou. Valeu. E vamos deixar também aí, então, para eles, né? Agora também, para que eles possam participar conosco do canal da igreja, se inscrever no canal aqui do NASP HT, a igreja, tá? Você ativar o sininho também ali das notificações. E também, como o Lúcio convidou a mãe dele, você também compartilhar esse link aqui, da Sala 1, para os seus Convida amigos. a mãe, o pai, o cachorro, tudo, gato, papagaio, todo mundo para assistir o salão. É isso aí. Então, você também que não está também com a sua guia de estudos, né, o seu guia de estudos, quero fazer um apelo para você de novo aqui. Entre em contato conosco, coloca aí nos comentários, no chat, escreve aí, coloca seu e-mail, seu número, não sei, de alguma coisa vai chegar, né, Guilherme? Então, coloque aí para que a gente possa mandar para você aqui a lição, tanto também dos adultos, como a dos jovens, tá bom? De alguma forma vai chegar até você. Então, fica aqui o nosso apelo para que você possa participar conosco, tá bom? Já brincamos aqui, agora vamos lá para a nossa recapitulação, Vamos pro que beleza? interessa. Vamos lá? Então, agora eu quero pedir para você, pastor Lúcio, dirigir aí uma oração para que a gente possa chamar aqui o poder e a pessoa do Espírito Santo para estar no meio de nós aqui, amém. Oremos. Senhor nosso Deus, a gente segue aqui na Sala 1, abrindo a Tua Palavra e tentando entender, se aproximar, ouvir Tua voz. Que de uma maneira milagrosa, Pai, a gente possa não só Te encontrar, mas Te transmitir através desse programa e que o Senhor, mais uma vez, esteja entre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. E aí você agora que está em casa, já está com a sua lição aí? Está aberta. Nós estamos estudando agora hoje a lição de número 2, tá? E aí eu quero que você agora, nesse momento, fique tranquilo, abra a sua Bíblia também, a sua lição, e vamos lá. Vou ler aqui o título, depois o verso para memorizar aqui. Nós vamos começar aqui as nossas considerações, tá bom? A lição da história de Moisés. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam também da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Profundo isso aqui, hein, Lúcio? Bonito. E aí, amigo? Logo aqui o apóstolo Paulo falando aos coríntios ali, lá. O que você me diz aí, meu amigo? Eu digo que Moisés é um personagem sensacional, né? Não sei, mas é um dos personagens que eu mais gosto do texto bíblico. Eu acho que vai ser bem gostoso conversar sobre Que ele bom. hoje. E aí, meu amigo Guilherme? E Moisés, ele está na Bíblia toda, né? Sim. Moisés é impressionante. Realmente é um dos meus personagens favoritos, né? Se é que dá para escolher, né? São tantos personagens favoritos, né? Mas é legal a gente ver, a gente entrando agora no livro de Deuteronômios, é legal que o livro, ele tem praticamente 3 blocos, né? 3 discursos de Moisés. E que a origem de várias partes dos discursos que Moisés faz nesses 3 blocos, ela vem desde o Gênesis. E ele inspira outros profetas e outros apóstolos, discípulos, também no Novo Testamento, a falarem sobre o que ele tinha escrito, o que ele escreveu nesses 3 blocos. Então, assim, permeia toda a história da Bíblia, toda a história do mundo cristão e antes do mundo cristão também, e justamente porque Moisés era um cara diferenciado. Além de profeta, além de grande líder, né, porque ele também demonstrou suas habilidades na liderança de um povo de milhões de pessoas, né, 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas, alguns cálculos chegam, né? Moisés, ele também intercedia continuamente por esse povo. Moisés, ele fazia um papel
de Cristo, ele fazia um tipo de Cristo intercedendo pelo povo. Teve até aquela passagem que a gente comentou em lições anteriores. Senhor Deus, tira meu nome. Ele se coloca nessa posição justamente não para afrontar de maneira alguma, mas pelo amor que ele sentia por aquele povo e também refletindo aquilo que Jesus ia fazer para a gente. Então, não tem como não ser marcante, não tem como não ser um personagem brilhante e diferenciado em toda a história da Bíblia e a história cristã. Acho legal essa junção de um personagem que ao mesmo tempo é boca de Deus, é boca do povo, né? A mesma boca que fala em nome de Deus, fala em nome do povo. Então, acho que se você reparar, inclusive no início do livro de Deuteronômio, que vai começar assim: essas são as palavras de Moisés, verso 1. Aí lá no verso 6 diz assim: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo. Aí coloca as palavras na boca de Deus. Então, o livro de Deuteronômio o tempo todo vai brincar com essa ideia de um Moisés que fala como líder e ao mesmo tempo fala sendo boca de Deus, entende? Fala em nome do povo, fala em nome de Deus, e aí o papel profético, né? E eu acho isso sensacional durante o livro, assim. O livro que, inclusive, a gente falou isso no outro encontro, né? Leva o nome de Palavras, da Varim. E as palavras de Deus e as palavras de Moisés, por vezes, se confundem. Acho que talvez esse seja um dos detalhes tão bonitos desse personagem, que é o grande intercessor. E a jornada dele, desculpa, pastor, se eu estou falando demais, mas a jornada dele começa com ele com medo, sabe? Essa jornada de quem se esconde. Ele vê uma sarça pegando fogo e ele se esconde. No início ele está curioso, ele se aproxima, ele quer saber o que é. Então, ao mesmo tempo que ele é um personagem que quer saber o que está acontecendo com a sarça, lá no capítulo 3 de Êxodo, ele é um personagem cheio de medo. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele se esconde e ele fala: não, tira as sandálias, pode vir, né? É terra santa, mas se aproxima, eu tenho palavras para você, você vai ser minha boca. Mas se perguntarem quem foi, não, diz que o eu sou te enviou. Então, a jornada dele, acho que esse é um dos pontos que me chama muita atenção. Ele passa de um personagem com medo da voz de Deus, numa sarça, para chegar no mesmo monte, Monte Horebe, no Monte Sinai, que é o mesmo, no episódio dos 10 mandamentos, e agora, ele ser o porta-voz de Deus, quando ele chega para o povo e fala assim: olha, não temas, é a voz de Deus que fala com a gente, não é uma voz que procura o medo, ou promover o medo em nós, mas uma voz que procura promover o relacionamento. Eu já ouvi essa voz, eu já tive medo dela, mas eu sei que a gente não precisa ter medo, está lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Eu acho bonito esse arco, alguém que nasce com medo, com insegurança, e agora é ele que ensina de fé, é ele que fala: não temas. Daí a gente pode, enfim, você pode ler com mais calma em casa, lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Muito bom, né, essa introdução e também essa forma de apresentação de Moisés, né? Eu também gosto muito da figura de Moisés, é como o Guilherme falou aqui, se a gente fosse escolher uma pessoa, né, um personagem da Bíblia, temos diversos personagens, né? Mas são pessoas que nos chamam a atenção, né? Moisés, eu também gosto muito de Ezequiel, Isaías também, mas Moisés, ele apresenta, como nós falamos aqui, eu vi aqui, não me recordo se foi do Gui, esse tipo de Messias, né? O Machia, e dessa libertação que ele apresenta também no povo de Deus, né? Do Egito, essa libertação. E é o início do seu ministério, né? Você falou um pouco aí sobre também esse encontro na sarça, no Monte Horebe, no Monte Sinai ali, e nós vemos essa presença de Moisés sentindo em toda a Bíblia, esse ministério dele, né? Tanto que nós estamos falando de Moisés em 2021, olha só, né? Então, era um cara, como você falou, né, Guilherme, ali, 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões, alguns falam esses cálculos assim, mas você vê que o seu personagem, a sua história, até hoje, é relevante na vida das pessoas, né? E eu queria um pouco de vocês sobre isso, sobre essa ideia desse ministério sendo apresentado por ele. Ali você falou um pouco de Êxodo, capítulo 20, você também falou aí de Deuteronômio, capítulo 1, quando ele fala ali as palavras, né, da Varim, e ele começa a se apresentar aquilo que Deus fala no livro de Deuteronômio, mas e esse ministério dele? O que a lição vem falando sobre esse relacionamento dele com Deus? Como que o pessoal que está em casa aí, agora Guilherme, pastor Lúcio, como o pessoal em casa pode olhar para o ministério de Moisés e aplicar também essas lições para a sua própria vida?
Porque quando a gente começa a falar de Moisés, a gente começa a falar de várias coisas. Do seu relacionamento, da sua queda, das suas fraquezas. Mas e aí, o que a gente pode tirar de lição desse ministério dele? Bom, ele mesmo conta, né, a história dele, não vai estar aqui no livro de Deuteronômio. Vou dar uma escapada da lição, pastor. Peço uma licença poética aqui. Mas ele mesmo conta a história, né, no livro de Êxodo, quando ele tem o encontro na sarça, e ele fala, não, essa missão não é para mim. Imagina agora Moisés, ele antes de escrever o Êxodo, ele tinha escrito o Gênesis, né? Ele recebeu de Deus toda a instrução a partir do momento que na sarça ele reconhece quem é Deus e ele se coloca à disposição para fazer, para cumprir essa missão, porque na vontade dele era a minha língua é pesada, né? Eu sou duro de língua, né? Eu não consigo, não vou conseguir fazer. E aí Deus fala assim, o que você tem na sua mão? E a partir dali que as coisas começam. O tempo todo, isso tudo que a gente comentou, esse profeta brilhante, esse personagem que inspira e é um dos nossos favoritos, a gente está em pé de igualdade aqui, né? Em momento algum, o relato demonstra que isso vinha dele mesmo. Pelo contrário, a fonte de todo o poder, de tudo que aconteceu, estava justamente em Deus. E isso é claro no relato. E isso torna ainda mais brilhante, porque Moisés era um homem igual a mim, igual a você, igual a qualquer pessoa na face da terra. O poder de Deus pode fazer milagres, podem fazer maravilhas, inclusive como com Moisés. Não tem nenhuma diferença. A diferença está no que a gente deixa Deus fazer na nossa vida ou não. Achei bem legal isso que você falou, Gui, porque é um personagem que é humano, né? A gente se aproxima dele. Veja a oração ali, onde eles estão caminhando, talvez depois da 10ª praga, farol perseguindo, montanhas pelos lados, o rio à frente, e aí ele vai orar, cheio de medo, Deus, e agora, né? Aí Deus fala assim, que é uma resposta meio dura, né? Por que você está falando comigo? Diga ao povo que marche, né? Tipo, então, ele tá levando as inseguranças dele para Deus, sabe? Ele está levando a humanidade dele para Deus. O lance do sinal, do cajado, a palavra sinal é a palavra ot, em hebraico. Ela vai aparecer primeiro para os luzeiros, em Gênesis 1, quando fala dos sinais. Ela vai aparecer a marca de Caim, que era um sinal. Vai aparecer na circuncisão, que era outro sinal. E Sábado. O sábado, que é outro sinal. E tem um sinal no capítulo 3, que eu acho bonito. Deus fala assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e esse será o sinal. Qual sinal? Nenhum, eu sou com você. E aí, ele... Exatamente. Mas mesmo assim, ele continuou colocando barreiras. Fala assim, que é o que você falou, olha, Senhor, não sei falar, se perguntarem e tal. Aí no final, Deus fala assim, não, tá bom. Deus envia, né, tipo, um irmão para ele e tal, ele fala que ele é pesado de boca, ele fala, não, seu irmão vai com você e tal. E o último verso diz assim, toma, pois, esse bordão na tua mão, com o qual hás de fazer os sinais. Eu acho que esse é outra aplicação, pastor, que para mim é bonita na história do Moisés. Quem é Deus na vida do Moisés. Deus falou assim, ó, o sinal vai ser você voltar para cá. Mas ele estava com medo, ele estava inseguro. O que Deus fez? Colocou um cajado na mão dele e disse, esse é o sinal. Tipo assim, você quer um sinal material? Tá bom. Então, Deus aceita a limitação e a fragilidade dele e dá um sinal físico para ele caminhar. Mesmo que talvez no início o plano de Deus fosse não dar nenhum sinal. A gente vive orando por sinais, né? Senhor, me dá um sinal, me mostra. Qual que é a resposta? Eu quero um caminho. Deus fala assim, Moisés, meu plano para você é ir sem sinal. Você vai voltar daqui a um tempo. É o sinal da fé. Ele abre o coração, fala de pelo menos 4 inseguranças dele e no final tá bom, vai, leva o cajado. Então, tipo, Deus aceita a limitação dele e isso é muito a minha história, mais uma vez, né? É muito humano, é muito nosso, é muito aplicável. Deus percebendo as nossas inseguranças, fala assim, tá bom, toma um cajado e vai. E o cajado, ele é um instrumento super importante para a jornada das 10 pragas, ele encosta no Nilo, ele levanta para o céu, é um instrumento que de alguma forma aquilo traz segurança para ele. Chega um determinado momento que ele vai aprender que a segurança plena está em Deus e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas no início Deus respeita essas inseguranças e o ajuda, né? Eu acho isso bonito.
É muito bom. E nós vemos também como ele se preocupava também com o povo, né? Uhum. O ministério dele não era somente relacionado a ele, a pessoa dele, né? Aqui é apresentado aqui o pecado do povo, em Êxodo capítulo 32, versículo 32, e ele apresenta aí, né, essa preocupação também, né, com o povo ali e suportando ali, até fala sobre um pouco sobre esse verbo suportar, né? O profeta compreendendo a gravidade do pecado e o que era necessário para expiá-lo, pediu a Deus que carregasse seu pecado. Veja só, nós vemos aqui, como estamos falando um pouco sobre ele, esse ministério, tudo isso, e a gente começa a ter essa ideia de que, como ele, sendo um profeta, ele conseguiu escrever, né, tanto em Gênesis, Êxodo, né, mas no livro de Gênesis, toda a linha do tempo, né, da criação, do dilúvio, falando sobre também ali um pouco da queda, né, sobre a queda do homem, e tudo isso, Deus se apresentando para ele, né? E eu gostaria de ver um pouquinho aqui, Guilherme, sobre isso, essa ideia de que Moisés tinha essa forma de se apresentar e de apresentar o Deus que se manifestava entre o povo. Nós falamos em lições anteriores como Deus se manifestava. E agora, como que nós podemos ver, o pessoal que está em casa aí também, essa questão das profecias de Moisés sendo cumpridas ao decorrer daquilo que ele ia apresentando? É bonito de ver, viu, pastor? Porque, enfim, a lição ela traz o exemplo ali do primeiro capítulo de Deuteronômio, né? Principalmente no verso 3, sobre a ideia do 40º ano. Só que vai muito mais além do que isso, né? Quando fala sobre precisão divina, tudo que Moisés escreveu, se a gente fizer uma expansão aqui da nossa ideia, do nosso pensamento, desde o Gênesis, lembrando que ele estava no deserto, lembrando que ele era um cara que tinha a língua pesada, né, que ele mesmo fala, lembrando que toda a limitação humana dele estava com ele. Ele recebe de Deus e ele passa a escrever, ele escreve 5 livros que mudam a história da humanidade. É óbvio, né? Isso não se compara com depois de Jesus, com o que Jesus fez aqui, não é comparável, mas é o prelúdio disso, né? O Pentateuco. Isso que Moisés fez não pode ser humano. Isso que Moisés fez é um fruto do relacionamento entre o humano e Deus. E sempre que o relacionamento humano, Deus e humano acontece, Deus ele extrai o melhor de nós. Moisés no deserto, sem ter matéria-prima, sem ter condições confortáveis, igual a gente pode imaginar que a gente teria hoje para escrever alguma coisa, ele escreveu 5 livros. E a gente olha para o Gênesis, a criação, a quantidade de precisão científica que tem, enfim, tudo que vem do Senhor, tudo que vem de Deus, tem sua precisão, e isso é demonstrado não só nesse episódio que a lição comenta, em Deuteronômio no capítulo 1, verso 3, mas também em toda a literatura mosaica, vamos dizer assim. Nossa, estou muito perto de pastor agora, estou até aprendendo as expressões. E aí, Lúcio, agora? Falou bonito, né? Falou. Acho que ele disse tudo, cara. Não tem nada mais aí para extrair, Não, amigo? É isso, assim. Acho que assim, esse encontro entre a ciência e a religião é um encontro bonito, né? E o livro de Êxodo nos ajuda a perceber, né? O que é curioso é porque a história começa com uma sarça que pega fogo e não queima, né? Que a ciência não explica. Mas, ao mesmo tempo, existem elementos científicos que nos ajudam. Então, é esse encontro. O livro é essa intersecção, o tempo todo trabalhando dentro de nós. É sim sobre crer, é sim sobre fé. Quando a gente fala, por exemplo, em Moisés escrevendo, fé. Quando a gente fala em Moisés escrevendo todos eles, enfim, tudo isso gira em torno das nossas crenças. E, ao mesmo tempo, é perceptível o cuidado que ele teve com... A Bíblia não é um livro científico, ponto. Beleza. Não, ela contém a ciência. História é uma ciência, certo? E a arte de ler histórias também é uma ciência. O texto é uma ciência. Enfim, tudo isso aqui. E Deus escolheu se revelar assim. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não é um livro científico nos moldes científicos que a gente enxerga. Isso. Mas, na verdade, ela é a base da ciência, né? Exatamente. O conhecimento, a sabedoria. Isso, exatamente, Gui. É esse lance assim dela.
ela não ser, porque que é, vamos, a minha percepção, não sei se essa é uma conversa longa, porque a minha percepção, a definição talvez mais simples de ciência, qualquer coisa corta depois, né? A definição mais simples de ciência é a seguinte: ciência é um fenômeno que se repete. Se a gente pensar no profeta, no profetismo, não é um fenômeno que se repete tanto assim. Ou na fé, como é que a gente justifica a fé? A fé ela não se repete, o milagre ele não necessariamente se repete. Então, por isso que eu disse que o texto bíblico, a Bíblia em si, ela não se propõe a ter exatidão científica, porque ela não é. A proposta dela é outra. A proposta dela é ser um livro salvífico. A proposta dela é falar sobre um Cristo e apresentar esse Cristo. A gente encontra ciência? Encontra. Mas a base do texto bíblico, Ele não se propôs, né? ele O não se escritor. propôs a ser eu vou fazer um tratado científico. Exato. Em nenhum momento. Sim. Em nenhum momento ele se propôs a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra ciência. A gente encontra elementos, a gente encontra histórias. A gente encontra muita coisa aqui dentro. Porque é a maneira como Deus escolheu se revelar através de homens que criam, que são criativos cientificamente falando, que colocam aqui, por exemplo, literatura, arte, e tudo isso é ciência. Tudo isso é ciência. Então, é possível encontrar ciência? Com certeza, mas ela não necessariamente se propõe a ser um livro científico, porque em sua essência, em sua primazia, era um livro da revelação do Cristo e da sua salvação. É Deus se revelando, né? E com essa ideia também a gente pode partir da premissa de que não é também através do livro a forma de provar a existência de Deus, né? Porque a ciência tenta anular a existência, e muitas vezes, né? Sim. Através de experimentos, através de estudos, mas nós com a palavra, né, como ele se revelou, ele se apresenta, né? E quando nós falamos nisso, nós falamos um pouco sobre a teofonia, aí já vai um pouco lá para longe, né? Mas eu queria tocar nisso só para nós entendermos um pouquinho dessa questão que você falou do profeta, né? Não prova, não pastor, prova. não prova, mas quando a gente vai para a literatura, vamos dizer assim, de profecias dentro da Bíblia, a gente tem evidências fortíssimas, seríssimas, por conta da exatidão, por conta justamente dessa precisão Sim. que Moisés ele coloca nos textos dele, né? Quando a gente vai para Daniel, a lição ela comenta aqui, é absurda a precisão histórica que Daniel ele escreve. A exatidão de todos os acontecimentos, né? E aí isso nos traz evidências De que ele se revela. Não é uma evidência científica, Não. mas é uma evidência, não sei nem como classificar isso, é uma evidência que Deus ele controla a história. Existe um Deus que controla a história. Sim. E essa ordem das coisas é muito importante, Gui, porque às vezes a gente pode se aproximar do texto bíblico procurando ciência, quando na verdade a gente procura o Deus se revelando na história e aí a gente encontra a ciência. Entende a diferença? Sim. Por exemplo, você encontra uma cobra falando logo no capítulo 3. Isso não é um fato científico. Por que cobra não fala, meu Deus? Uma mula falando. E por aí vai, entende? E está tudo bem, porque ela é um livro sobre fé. Ela é um livro sobre fé. A gente encontra elementos científicos como a história e um Deus agindo na história. Tudo isso para quê? Para exercer em nós a nossa fé. Entende? A gente vai acabar voltando sempre no mesmo ponto. Na nossa crença, na nossa fé, num Deus agindo na história, nos fenômenos que se repetem, como, enfim, é o que de fato define a ideia do fenômeno científico. Porque a gente começa a ver, né? Estamos um pouco aqui, galera, não fica assustado não, viu? Não estamos saindo da lição, estamos falando aqui da forma de Deus se revelar através da ciência, do livro, do contexto bíblico, tudo isso, né? Para que a gente possa mostrar como foi também a vida de Moisés, né? Como você mesmo falou, um homem que estava num deserto, daqui a pouco ele olha para o local e tem uma sarça pegando fogo que não se queima, na verdade, não se destrói, não se consome. E é algo muito interessante, né? Eu fico imaginando como ele, naquele momento, ele começou a olhar e observar aquilo e não ficou assustado. Ao contrário, ele foi ao encontro para saber o que era aquela manifestação. E alguns estudos, né, você sabe muito bem disso, pastor Lúcio, nós sabemos que a cultura egípcia, eles faziam certo tipo de rituais lá no culto, que era para suas divindades, e Moisés, por ele ser criado através dessas culturas também, talvez aquilo não despertou tanto medo nele, mas sim uma forma de ver quem estava se revelando para ele naquele momento. E é isso que nós vemos aqui, a lição apresentando nessa questão que, como eu apliquei aqui um pouquinho,
nesse modo de Deus agir, falando literalmente com Moisés. E é algo muito interessante, né? Porque quando nós vemos, tanto no livro de Daniel como no livro de Apocalipse, nós vemos Deus agora se revelando para o profeta e mostrando para o profeta que existe um poder sobrenatural sobre todas as coisas. E a ciência, muitas vezes, tenta anular a questão de termos aí alguém que está sobre todos e está sobre o universo, é o tal do desenho inteligente, né? Aquele que construiu tudo. E aqui, Moisés, ele aplica muito bem isso quando nós vemos no livro de Gênesis, né? E aqui no livro, na lição, então nós vemos aqui, em meio às peregrinações no deserto, que eles foram abençoados pela graça durante 40 anos. E aí vem uma coisa muito louca aí também, né? De dia, uma nuvem o quê? Que protegia. E à noite, colunas de fogo que apareciam. A ciência consegue explicar isso, meu amigo? O que você diz aí agora? Então, veja, todo fenômeno, né? Pensa nas 10 pragas. O tempo inteiro a gente tem uma cobra que engole o... Enfim, o cajado que vira cobra. A jornada do Moisés, ela é recheada de elementos. Poderia ser as crônicas de Moisés. A gente ia precisar de uns 3 ou 4 programas para enumerar tudo o que aconteceu. Sim. Porque a roupa que não desgastava, a sandália que não acabava, enfim. Vai lá. E eu acho legal, mano, tudo isso, porque essas manifestações, né, do poder de Deus, elas são uma marca do Deus agindo. O início do texto, no capítulo 3, ali, capítulo 2 de Êxodo, vai falar que Deus ouviu o clamor do povo, que Deus conhece o sofrimento do povo. Acho que tem até um verso da lição que fala sobre isso. E por Deus conhecer o sofrimento, por Deus ter ouvido o gemido de Israel, o processo da libertação em si, ter sido os sinais, né? E o livro de João vai chamar os milagres de Cristo também de sinais, usar essa mesma palavra, mas esse Deus agindo na história ali presente, de perto, de forma milagrosa, é um marco de quem de fato é o Deus de Israel, por mais esquecidos e escravizados e oprimidos que eles estivessem, entende? Qual era o problema do faraó? Ele achava que ele era o Deus do povo. Ele achava que ele tinha poder. Então, eu vou prender, eu vou oprimir, eu não vou deixar sair. Então, eu tenho o poder. Ele se achava, inclusive, Deus. E cada uma das pragas, se a gente visitar, a gente vai ver que é sobre alguma divindade que eles acreditavam. Então, aqui é uma batalha entre divindades. Quem é Moisés? É o libertador? Sim. Mas também é aquele personagem que Deus usa para revelar que é Deus quem liberta, que ele é de fato Deus de Israel. Quando ele chega lá no pé do Monte Sinai, nos 10 mandamentos, que é um episódio muito curioso, né? Deus fala assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, por isso não terás outros deuses. Era um assunto muito deles, não tem outro. E o episódio do bezerro de ouro também é um pouco sobre isso, né? Divindade, e veja como eles tinham isso, né? Essa ideia de ter outros deuses, a batalha. Eu acho que o livro de Êxodo podia, se fosse um filme, podia ser chamado de A Batalha dos Deuses, porque está o tempo todo assim, sabe? Deus se manifestando de forma milagrosa e o povo ali, afinal de contas, que Deus servir. No episódio de Moisés, só para encerrar aqui essa parte, o Moisés diz assim, tá, o senhor vai comigo? Então, tá, você vai comigo, mas como é que o senhor vai comigo? Veja o episódio do capítulo 33. Quando Deus vai falar, nessa batalha de deuses ainda, diz assim Moisés, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me deixes saber a quem há de enviar comigo, contudo disseste, conheço pelo teu nome, aqui logo depois do bezerro de ouro, né? Conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Então, não é sobre os milagres, sobre necessariamente, eu quero o Senhor andando com a gente, eu quero o Senhor perto, eu quero sentir... É a sua presença. É a sua presença, exatamente. Eu acho que essa é uma marca desse personagem, desse líder. Para ele, qualquer coisa não bastava. Ele tinha que sentir a presença de Deus. Se eu não souber que o Senhor está andando com a gente, ninguém vai. Aí o verso termina, né? Pois como há de saber que achamos graça
eu e o teu povo, não é porventura se você andar com a gente, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, a prova de que a gente é santo, de que a gente é separado, não é que a gente é melhor, que a gente é bom, que a gente manda bem e tira 10 na prova, não é nada disso. A prova da nossa santidade é o Senhor andando conosco. É isso que nos faz diferente dos outros povos. Senão não vamos conseguir. Senão ninguém vai, eu não vou, ninguém vai. Ele já tinha perdoado, Deus já tinha dado uma nova chance, mas ele queria mais. Não bastava o perdão para o povo, o processo de intercessão, risca meu nome também, é famoso. Ele queria a presença de Deus. Se o Senhor não for, não vai ninguém. E o que é maravilhoso em tudo isso que o pastor falou é que, ao contrário do que outros líderes, né, por exemplo, foi mencionado o faraó, ele buscava a prosperidade que acontecia ali no Egito como se fosse um fruto da divindade que estava nele, né, e das divindades que eram parceiras a ele. Moisés nunca sofreu a tentação, aliás, a tentação devia acontecer diariamente, né, mas nunca ele se entregou a atribuir a ele o poder, atribuir a ele o mérito de tudo aquilo que acontecia. Ele, inclusive aqui que a gente acabou de ver, no que o pastor acabou de ler. E no capítulo 1 de Deuteronômio, no verso 9 e 10, olha aqui. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, sozinho eu não poderei levar-vos. É extremamente alinhado com o que você falou ali. E olha o verso 10. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. Não é Moisés no deserto. É o Senhor que tem multiplicado o povo. De modo que hoje sois multidão como as estrelas dos céus. E olha o verso 11. Possa o Senhor Deus de vossos pais aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Assim, já estavam incontáveis, já tinham atingido a promessa abraâmica de serem incontáveis como as estrelas dos céus, mas ele fala assim, ainda conversa com Deus, dá mais uma multiplicada ainda, vai. E não era ele, tá vendo? Ele sempre atribui a Deus, ele sempre pede, ele intercede, e é Deus quem fala assim, beleza, Moisés, eu gosto tanto de você que eu vou dar para esse povo que é ingrato, né, que atropela as coisas, mas eu vou dar, porque você está intercedendo. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos indo aqui, já ao nosso tempo, pastor Lúcio e Guilherme, mas temos 2 episódios aqui ainda que nós temos que abordar para irmos para o nosso final, né? O episódio de Cades Barneia e também ali a iniquidade do amorreu. Então, o que nós podemos tirar aí de lições sobre esses 2 episódios aí, pastor? Vai o Gui, eu estou sentindo que ele quer falar. Vamos ver, então vamos lá. O que vocês acham desse primeiro episódio de Cades Barneia? Nós estávamos falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa liderança de Moisés sobre o povo, mas esse episódio aí, nesse relato do povo ali, como que ficou demonstrado quando ele manda os espias, né? O que acontece ali, Guilherme, para ajudar o pessoal que está em casa ali? Cades Barneia, me corrijam se eu estiver errado aqui, pastores, mas Cades Barneia é justamente, até que a lição ela até puxa números, né? Porque é como se fosse uma repetição daquilo que a gente estudou anteriormente no livro de Números. Então, Cades Barneia é imediatamente antes de entrarem em Canaã, eles já tinham andado pelo deserto por um tempo, não eram os 40 anos ainda, mas a gente vê que o Moisés ele escolhe 12 líderes, 12 homens, para ir espiar a terra, 12 espias, né? Para espiar a terra antes deles, de fato, tomarem posse da terra prometida. E o que acontece em Cades Barneia, já comentamos em lições anteriores, né? A igreja sabe, você que está assistindo, talvez conheça o relato, 10 dos 12 voltam atemorizados, voltam falando, não tem como, é uma história conhecida, você já sabe. E só 2, Josué e Caleb, que mantêm a postura, falam, gente, a gente não está aqui para invadir um negócio porque a gente quer, a gente está porque Deus mandou, e Deus mandou a gente sair do Egito e a gente saiu. Olha quem era olha só, na cabeça de Josué e Caleb, né? Quem era o faraó e quem são esses caras? Compara o poder desses 2 reinos, né? O faraó era o líder, era o império maior que existia no mundo conhecido. E tinha algumas cidades ali com alguns gigantes e eles temeram. Então, assim, na cabeça de 2, era uma vitória que não vinha deles, obviamente, mas era uma vitória certa. Na cabeça de 10, eles estariam derrotados.
E aí eles conseguiram, esses 10 influenciaram. E o povo ficou com medo, o povo decidiu não seguir o plano de Deus. E aí Deus falou, o quê? Então agora eu vou acabar com vocês. Quando Moisés intercede, fala, não. Moisés ele pula na frente da bala ali e fala assim, não, senhor, vamos resolver essa conta. Como é que os egípcios vão pensar? O que, que o mundo vai pensar? E aí Moisés humano, né? Olha Moisés humano, conversando com uma divindade. O que, que o mundo vai pensar se você simplesmente liquidar esse povo? Vai ficar pior do que a desobediência deles em si. Ele fala do nome de Deus, né? Ele fala assim, como que os outros povos vão considerar o teu nome, né? Exato. Exatamente. Ele está preocupado com o nome de Deus. Eu acho isso sensacional também. Desculpa Muito bom. atrapalhar aqui. Não, por favor, Pode se quiser continuar, a gente está Não, aqui, né? Nós já estamos caminhando aqui para os nossos momentos finais, então, pastor Lúcio, suas considerações aí, o pessoal. Aqui vai falar, tem um refrão, né, que o Senhor é o Deus da guerra, né, que é a ideia de um Deus que luta por nós, e nesse episódio do capítulo 3, a vitória, enfim. Eu acho que esse momento, veja, é importante a gente lembrar o contexto, né, eles estão às portas de Canaã. Moisés está relembrando e falando sobre vitórias de um Deus que luta. Quantas lutas, até Davi, que foi, sei lá, todo um processo de juízes ali, de conquista, de terra, de guerra, enfim, Sansão e tantos outros juízes, personagens que lutaram contra os filisteus. Então, a gente tem que lembrar que Moisés está tentando, nas suas palavras, animar eles para algumas situações que talvez acontecessem. Olha, lá em Canaã, vocês precisam lembrar que o Senhor é Deus da guerra. Então, lembra dessa aqui, que Ele lutou por vocês. Porque talvez é bem provável que a gente vai ter que lutar bastante para tomar a posse da terra. Entende? Lembra, por exemplo, de que Deus estava no meio da gente, cuidando da gente, que Ele estava operando milagres. Então, quando as coisas faltarem, quando faltar o pão, lembra. Então, esse é um processo de memória, de construção de uma identidade de um povo que vai entrar numa terra prometida. E qual é essa identidade? É a identidade de um povo que precisa saber que Deus luta a nossa guerra. De um povo que precisa saber que existem as palavras a serem seguidas. Existe uma jornada, e a gente vai falar um pouco sobre os mandamentos na próxima lição e na lição 3, enfim. Mas eu acho que esses 2 episódios, tanto o episódio da vitória, quanto o episódio da dúvida, deles terem questionado ali no episódio dos espias, precisava ser de memória, e a lição trabalha um pouco isso. Trabalha muito, né, pastor? Justamente porque, desculpa cortar, Vai lá, mas a gente está aqui no bate-papo, eu não vou deixar passar essa. Esse trecho é uma repetição, mais uma das repetições, né, que Moisés ele apresenta, porque ele já tinha contado a história em números. Ele reconta agora, para justamente falar assim, vocês não vão fazer como foi lá com os 12, né? A gente está aqui de novo, prestes a entrar em Canaã. Justamente o que o pastor falou. Então, assim, Moisés ele reconta a história em Deuteronômio, não tinha motivo nenhum, mas ele reconta. Ele reconta os 10 mandamentos, ele reconta a lei de Deus, e ele vai, assim, pela recontagem, vamos dizer assim, ele vai preparando o povo para crescer em fé, crescer na maturidade, na jornada espiritual deles, e que eles tomassem, de fato, posse da terra prometida. Eu estava lendo um comentarista, chama Robert Alter. Ele vai falar de 2 situações. Aqui você chegou a comentar, por exemplo, no episódio dos espias. Quem foi que escolheu os espias? O relato, ele vai falar que eram os líderes, né, os príncipes, e foi o próprio Moisés que escolheu. Mas olha aqui que o Deuteronômio capítulo 1 diz. Fala assim, verso 22. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que espiem a terra. Olha só, se a gente cresce que isso aqui é tão somente um livro científico, alguém poderia dizer, está errado, porque na verdade, Moisés está dizendo que foi o povo que escolheu. E lá, no livro de Êxodo está dizendo que é, exatamente. E tem uma segunda curiosidade, cara, que é a ideia da nomeação deles. O verso 13 fala assim, tomai homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos e tal, para que ponha sobre vós cabeças.
Está dizendo que os líderes das tribos foram escolhidos pelo próprio povo. Ó, tomai sobre vós homens. E a gente sabe que quem escolheu os homens em Êxodo capítulo 18, no episódio de Jetro, quando ele fala assim, eu não vou conseguir levar sozinho e tal, foi o próprio Jetro. Ele nem cita o Jetro aqui. É um outro detalhe curioso. E além de não citar o Jetro, lá quem escolheu foi o próprio Moisés, quando ele foi dividir. E aqui está dizendo que foi o povo que dividiu. Nas duas situações, tem a ver do porquê dessa carta, porquê desse discurso, dessas palavras. A minha impressão, e a gente vai ver isso conforme a gente for estudando o livro, é que aqui no livro de Deuteronômio, Moisés conta de um jeito diferente a história, para lembrar ou para passar para o povo uma responsabilidade sobre tudo aquilo que aconteceu, mediante aquilo que eles enfrentariam na nova terra. Vocês escolheram os líderes, vocês escolheram quem ia. Então, existe uma responsabilidade sobre vocês, sobre a jornada de vocês. A partir de então, vocês fazem parte da construção da história, daquilo que aconteceu. Eu estou relembrando a história. E vocês fizeram parte da construção dessa história. E muitas dessas escolhas não foram boas. Vocês temeram, vocês não creram. Tanto é que o capítulo 1 termina dizendo assim, assim vos falei, e vocês não escutaram. Aparece 16 vezes a palavra ouvir ou falar. E o último diz assim, olha, vocês não escutaram, antes fossem rebeldes às ordens do Senhor. Então já existe um padrão de rebeldia. Entende? Um padrão de responsabilidade, ele dizendo assim, olha, vocês foram responsáveis, mas ao mesmo tempo foram rebeldes. E agora, como é que vai ser nessa nova terra? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? E agora, como é que vai ser? E a gente vai respondendo durante o... Infelizmente, nós já estamos indo para o nosso final, né? Poderíamos ficar mais tempo aqui, né? Mas estamos caminhando. Guilherme, tem as suas considerações finais aí, meu amigo? Rapidinho aqui, a lição ela toca num ponto sensível, né? No finalzinho já, sobre os amorreus, né? A iniquidade desse povo. E, enfim, a gente não vai ter tempo, infelizmente, de entrar no detalhe, mas, em suma, o que Deus fez foi dar todas as possibilidades, todas as chances e todo o tempo necessário para que os amorreus se arrependessem. Mas, com o tempo e o não arrependimento deles, a taça da sua rebeldia se encheu. E chegou um momento em que Deus ele precisou intervir e acabar com esse povo. Isso, a lição, ela tem até uma frase do Espírito de Profecia aqui, que fala o seguinte, a sua destruição não foi nem a primeira nem a última que Deus consumou. Bom, por que você está falando isso, Guilherme? Nós estamos vivendo em tempos em que, basicamente, a gente pode refletir vários conceitos da história. A história se repete. E a história tem tipos. No caso, nos momentos que a gente vive hoje, os eventos finais demonstram que a taça da ira de Deus está prestes a transbordar. Nesse sentido, Deus ele quer um povo justo, santo, separado, e não significa que necessariamente a gente tenha nascido na linhagem, na descendência de Abraão para ser esse povo separado que ele fez, mas sim pela fé. Cabe a nós hoje tomar essa decisão, ter esse passo de fé e aceitar a vontade de Deus na nossa vida para que a gente não seja destruído como povo. Olha aqui, eu estou falando agora dessa destruição como povo. E qual é o povo que vai ser destruído? Aquele que não aceitar, aquele que não se entregar à vontade de Deus. Por quê? Porque chega um determinado momento, a ira transborda na taça e alguma coisa precisa ser feita. Deus é um Deus de justiça, ele não pode, na justiça dele, permitir que o mal continue prosperando para sempre. Em um momento ele precisa intervir e colocar fim ao mal. Tá certo. Nesse sentido, a minha frase final, minha fala final é essa, né? A destruição dos amorreus não foi a primeira e nem a última. A última está para acontecer e falta bem pouco. Infelizmente, né? Para muitos essa destruição chegará, né? Mas para outros existe a liberdade, como foi com o povo que saiu do Egito, do exílio, e agora foram caminhando, né, junto a Canaã ali, e foram libertos, né, por um tipo de Messias, que foi a vida de Moisés. Então que você possa, durante essa semana, estudar a lição, recapitular e ver como esse tipo de Messias, ele pôde também
trazer para o seu povo naquele tempo essa liberdade, né? Essa libertação. E nós também aguardamos o nosso Messias, né? Que trará sim a libertação, como foi falado aqui, né? Infelizmente, para muitos a destruição, mas para aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, receberão a liberdade. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento, vamos fazer uma oração para terminarmos aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por podermos aqui nos reunir, estudar a Tua Palavra e ver como na história de Moisés, desse homem que o Senhor escolheu para ser o seu servo, para ser a sua voz diante do povo, pôde trazer lições para a nossa vida nesse momento. Você possa continuar nos abençoando, Senhor. Quando estudarmos a Tua Palavra, o Senhor possa se manifestar também no meio de nós e através de nós. Que esta mensagem de esperança, de consolo e também da forma que foi apresentada nesse momento, da vida de Moisés, possa chegar até nós e nós possamos ver que o Senhor também está conduzindo a história desse mundo. Então fica conosco, Senhor, nos abençoe conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.